O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão, e os que carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Hoje a igreja celebra a memória de São João Crisóstomo. Quem foi São João Crisóstomo? Foi um dos maiores profetas que esse mundo já conheceu. Assim como João Batista, ele, João Crisóstomo. Por que ele recebeu esse apelido de Crisóstomo? Porque Crisóstomo significa boca de ouro. Ele nasceu em Antioquia em 349 e teve uma excelente educação. Aqui que está, meus irmãos, a educação na infância, ela vai refletir em toda a nossa vida. Ele teve uma excelente educação. E quando uma pessoa tem uma excelente educação, não significa que ela sabe portar-se à mesa ou conversar com as pessoas. Não é nesse sentido somente ético, não. É que a pessoa desenvolve a sua inteligência, ela aprende a falar, ela aprende a bem ouvir, ela sabe ler uma partitura de música, ela desenvolve as capacidades humanas, a arte, e isso foi São João Crisóstomo na sua infância. E depois, quando jovem, adolescente, procurava solidão, não gostava muito de ficar no meio do barulho da balbúrdia. O barulho excessivo, ele fere o cérebro, ele machuca o cérebro. Veja as criancinhas, onde tem muito barulho, as criancinhas ficam agitadas. Os santos não suportam barulho. O barulho excessivo é uma produção humana, e é uma produção da ganância do ser humano. Então, os santos buscam a solidão, os santos buscam a contemplação. E ali, na sua vida monástica, na busca pela contemplação divina e também nas penitências austeras que fazia, entrou para o sacerdócio. Jesus o chamou a ser padre. E ele exercia o ministério da pregação de tal forma que pessoas de tantos lugares vinham para ouvir as pregações de São João Crisóstomo. Uma vez que todo o povo o aclamava como um grande pregador, e era um profeta, Deus falava através dele, não demorou para ser eleito bispo, meio que forçaram ele a ser bispo, ele não queria ser bispo. Levaram para a capital do Império Romano no Oriente,
que era Constantinopla, lá no seio da corte, em meio ao clero, em meio ao alto clero, em meio ao imperador, junto também com as mulheres da corte, né? Aquelas senhoras luxuosas, cheias de tecidos, de ouro, cheias de pérolas preciosas. Lá levaram São João Crisóstomo, e ele foi vendo todo aquele esbanjamento de vida, e ele não calou, ele não ficou quieto. Ali ele pregou o evangelho com mais eloquência, com mais força ainda, e começou a contrariar o imperador, contrariar o clero, contrariar aquelas mulheres importantes que rodeavam a corte, e exilaram o bispo, ou seja, sumiram com o bispo para o exílio, não é? Hoje nós celebramos de branco, mas na verdade bem poderíamos celebrar de vermelho. Apesar de não ter sido martirizado literalmente, os maltratos do santo homem foi tão grande que ele veio a óbito. Agora a pergunta que a gente faz é o seguinte: quem que maltratou tanto o padre São João Crisóstomo, o bispo São João Crisóstomo? Foram os católicos. Naquela época não tinha protestantismo. Nós estamos aqui no século IV. Quem que maltratou tanto o padre São João Crisóstomo? Maus católicos, pessoas de vida dupla, pessoas que não querem a santidade. E é a mesma coisa durante os nossos dias. O padre Júlio Maria Lombardi, em 1936, ele disse que o Brasil vai ser vendido pelos maus católicos. E é verdade, porque parece que quem faz aquilo que é errado é elogiado e é aplaudido, e quem faz o certo é perseguido e criticado. Assim era na época de São João Crisóstomo, e assim continua nos dias de hoje. São João Crisóstomo, ele era uma pedra de tropeço no caminho dos medíocres. Padre, o que são os medíocres? Aqueles que vivem o evangelho de Jesus Cristo, não a medida de Cristo, mas a sua própria medida. Não venham me incomodar, não me incomodem, né? Eu não mato, eu não roubo, eu não me prostituo, eu vou na missa quando eu quero, eu tenho o meu jeito de seguir Deus, e ninguém pode me corrigir de nada e falar nada comigo, porque eu já sou a medida de todas as coisas. São João Crisóstomo, ele era o antagonista de uma vida relaxada. Por isso ele pregava, e a sua pregação era um fogo do Espírito Santo que brotava da sua boca, ao ponto de ser Crisóstomo, boca de ouro. Rezemos para que os bispos, principalmente os bispos, não se deixem vender pela corte, mas também os padres, que não queiram agradar a torcida, porque São Paulo diz, Gálatas 1:10, se fosse para agradar os homens, eu não me teria tornado servo de nosso Senhor Jesus Cristo. O servo não é maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram, hão de vos perseguir também. Mas antes de qualquer coisa, São João Crisóstomo recebe a coroa da vida, a coroa da vitória, porque ele sempre repetia nos seus escritos e nas suas pregações: meu viver é Cristo, meu morrer é lucro. 1:21. Morreu com 58 anos de idade, é um dos maiores santos de todos os tempos, doutor da igreja. Certa vez, Santo Tomás de Aquino estava peregrinando com alguns dominicanos, aí passaram perto de uma cidade muito bonita, onde as construções eram muito bem feitas, de pedra, coisa linda. Aí alguém disse para Santo Tomás, que sempre ficava também em silêncio e recolhimento: olha, Tomás, veja essas cidades, que coisa linda essas construções. Santo Tomás de Aquino disse assim: isso aí para mim não é nada, eu troco toda essa beleza e imponência pelas cartas de São Paulo,
comentadas por São João Crisóstomo. Os santos, eles sabiam escolher a riqueza maior. Hoje a gente não sabe escolher mais nada. Não vos conformeis com este mundo. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis. Ou seja, não toma a forma desse mundo agitado, barulhento, esse mundo onde não tem reflexão, onde o evangelho não é o centro, onde a gente perdeu a noção do catolicismo. Falava para um padre esses dias: padre, aonde foi parar o catolicismo, hein? O verdadeiro catolicismo de São João Crisóstomo, de Pedro, de Paulo, de Agostinho, o verdadeiro catolicismo que santificou o Padre Pio, São Luís de Montfort, Santa Teresinha, as santas famílias. Onde foi parar o catolicismo verdadeiro? Parece que o mundo moderno e a nossa conformidade com ele, como diz São Pio X, está colocando escombros sobre o catolicismo. Toda paróquia do mundo inteiro, toda comunidade de vida, toda capela deve ser católica. Padre, o que é o verdadeiro catolicismo? É onde você tem tempo para rezar, você trabalha, você tem estudo, educação, contemplação, onde você desenvolve aquilo que é humano, as artes, o esporte, a jardinagem. É isso, o plantar, o colher. Isso é o catolicismo verdadeiro. Agora, será que o catolicismo consegue subsistir em meio a tanta correria, a tanta corrupção, vinda da corte, vinda do poder temporal político e hoje em dia dessas tecnologias e mídias que vai sufocando tudo e nós somos meio que jogados para esse lado, senão parece que não tem o que fazer? Já disse e termino. Nós estamos chegando no fim destes tempos de revolução. E o último rincão, o último lugar da pregação é essa internet. Olha para onde que nós chegamos. É essa internet. A igreja ficou condicionada à internet, mas essa internet vai acabar. Deus vai dar um jeito de acabar com a internet para que a igreja e o mundo não acabem, para que a gente volte à vida real, volte a ser católicos, volte a ser humano, e a gente consiga um tempo diferente. Esse tempo é o triunfo do coração imaculado de Maria. Que São João Crisóstomo interceda por nós, para que não sejamos lá como a casa de Israel. O que Deus disse para Moisés? Êxodo 32, versículo 9. Vejo que este povo é uma raça de cabeça dura, um povo rebelde. Ezequiel capítulo 3, versículo 7. Nós vamos nos tornando rebeldes, nós vamos nos tornando cabeça dura, e é essa turma de dentro que vai perseguir e matar os profetas. Foi a turma de dentro que perseguiu e matou nosso Senhor Jesus Cristo. Foi a turma de dentro, os maus, os medíocres, aqueles que não querem conversão, mas se dizem católicos, que perseguiu e maltratou até a morte São João Crisóstomo. Termino com algumas palavras desta boca de ouro, desse ensinamento santo, desse coração. Ele diz assim: homem misericordioso, se Deus dá ao homem somente a graça de poder amá-lo, isso basta. Uma simples velhinha poderá chegar ao coração de Deus com mais força e com mais alegria do que um doutor. São João Crisóstomo, ele não mede esforços
para nos levar ao caminho da virtude. Ele continua: o homem mais poderoso é o que reza, porque se faz participante do poder de Deus. Nenhum pecador arrependido pediu ao Senhor benefícios sem receber o que desejava. Tu não desejas tanto o perdão dos teus pecados, quanto Deus deseja te perdoar. Deus só se irrita contra nós quando deixamos de rezar. Deus demora em atender-nos, não por repelir as nossas orações, mas para nos tornar mais fervorosos e nos atrair para si. A oração não é um vínculo insignificante do amor de Deus, é nela que Deus acostuma a falar com o homem. E Ele vai ensinando tantas coisas belíssimas, e Ele nos diz para não nos deixarmos levar pelas dissoluções. Nós nos combatemos mutuamente, e é a inveja que nos arma uns contra os outros. Se todos procuram por todos os meios abalar o corpo de Cristo, onde acabaremos? Nós estamos enfraquecendo o corpo de Cristo, declaramos-nos membros de um mesmo organismo e nos devoramos como feras. É acaso por meio de vós que quereis ver Deus glorificado? Pois bem, alegrai-vos com o progresso do vosso irmão, e imediatamente Deus será glorificado por vós. Alegrai-vos com o progresso do irmão. Muitas vezes é o contrário, né? A pessoa vai bem, a gente sim fica com raiva e começa a perseguir as pessoas. Que Deus tenha piedade da nossa alma. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Cantemos o nosso ofertório.